Olá, meus amigos, outra vez aqui é Edmundo Silveira. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé. Estamos no programa CT5 Esportes. E vamos falar hoje com o professor Ítalo e o professor Wikides. São professores de escolas no bairro do Henrique Jorge. O Wikides é professor e vai explicar para a gente também sobre a sua função a mais, porque eu não vejo ele só como professor num colégio brasileirinho que fica no bairro do Henrique Jorge. Como o Ítalo também, que é professor de futsal, e se ele tem alguma outra atividade no colégio Felipe dos Santos, que também fica no bairro do Henrique Jorge. Eu queria saber de vocês hoje, uma conversa bem aberta, para ver o desenvolvimento dessa prática dos garotos de escola, né? Porque a gente sempre viu o colégio como usar o período ou o horário da educação física. É tanto que quando você fala de educação física, você imagina várias outras coisas. E muitas das vezes eu, quando visito vocês ou quando vou para outras escolas, eu vejo que tem uma prática de um esporte, e exclusivo de um esporte. Aí como é que o colégio faz isso? Como é que vocês desenvolvem esse aspecto? E é citado como a prática só como educação física da escola, ou é uma prática que o garoto faz de forma de futsal, de desenvolvimento por algum objetivo, alguma intenção, né? O que que vocês aplicam de futsal no colégio? Uma satisfação grande recebê-los e dizer que a CT5 fica muito contente em poder falar esse tema que é muito importante para todos aqueles que estão nos ouvindo. Fique à vontade. Bom, professor, primeiramente quero agradecer o convite, tá bom? A satisfação gigante estar fazendo parte aí do seu programa e a gente poder contribuir através dessa nossa conversa que a gente vai ter aqui hoje sobre o ambiente escolar, principalmente na área do futsal. A questão da educação física eu sempre trago comigo que é o primeiro passo para possibilitar a inserção da garotada na prática esportiva. Tá bom? É o primeiro contato da maioria das crianças com o esporte em si, tanto no futsal, como o vôlei, o basquete, o handebol. A gente utiliza a educação física não somente na prática desportiva dos jogos pré-desportivos, mas sim também com aquela parte recreativa, a parte da evolução motora da criança, tá bom? Durante o programa aí a gente vai se estendendo mais em relação a esse ponto. Beleza, cara. Gostaria de agradecer aqui o convite ao programa, professor Edmundo, CT5, né? Como o professor Wilk falou, né? A gente possibilita as vivências, né? Não só o futsal, mas aos esportes coletivos, dentro do planejamento, né? Nas aulas de educação física e também respeitando a faixa etária, né? A metodologia para que eles tenham uma vivência, né? E possa decidir o que ele quer se aprimorar, né? O que ele tem mais afinidade, o que ele se sentiu com mais habilidade, para que ele possa se direcionar para, se quiser ser um atleta, chegar a ser um atleta, né? Mas tudo começa lá na base, nas aulas de educação física, sempre respeitando a questão da faixa etária. Eu vou retornar aqui a buscar, né, a não somente professores graduados, professores de escolas que é conhecida aqui na escola em Fortaleza, né, do bairro do Henrique Jorge, mas é que o bairro do Henrique Jorge, modesta parte, é um bairro muito conhecido do nosso estado, pelo menos da nossa capital, né? Quem fala do Henrique Jorge lembra logo, né, como o Henrique Jorge como o Henrique Jorge apareceu, né, o bairro do Henrique Jorge. E hoje são duas escolas, o Brasileirinho como o Colégio Felipe dos Santos, tem tradicionalmente, eu acho que já tem o quê? Mais de 30 anos, 40 anos, né, Wicked? Mais de 40 anos, o 40 Colégio anos Brasileirinho. que é a escola do Brasileirinho, né? O Felipe dos Santos 60 também. anos completando esse ano. Foi 60 anos, quer dizer, olha só a importância que são essas escolas no bairro, né? E que vocês, além de dirigir, coordenar, né, a educação física para essas escolas, vocês têm também os objetivos que é exatamente isso. Uma modalidade, buscar uma modalidade
ou é as crianças, os pais que direcionam os meninos para fazer isso? Porque eu lembro, eu tenho 2 netas e minhas netas, elas não querem fazer educação física, mas querem praticar um esporte. E você praticando um esporte, você tem o direito de receber as notas ou o acompanhamento da educação física. É assim ou está diferente hoje? Pronto, antes disso, de comentar isso aí, você fala o nome do Henrique Jorge, a gente que é cria do bairro, né? A gente, o olho chega brilha. O Henrique Jorge é um bairro conhecidamente, estadualmente, municipalmente, como celeiro da prática esportiva. Você, que é morador lá do bairro também, é uma grande referência, uma das grandes referências do esporte. E falar do Henrique Jorge é falar em esporte, é falar em competição, é falar em tradição, um celeiro de grandes profissionais da área esportiva, como também de atletas. Eu gostaria até de recordar dos grandes eventos que a gente realizou no passado, no bairro Henrique Jorge, no antigo Demócrito Rocha, que hoje é o Colégio Paulo Freire, que vinha as maiores equipes de futsal do estado participar. O extinto Manfor, o Sumóvel, o Incopeças, o antigo time da Farmácias Pague Menos, que a gente via grandes atletas, os maiores atletas do futsal cearense, passaram lá pelaquele ginásio e desde aquela época o nosso bairro continua com essa história do futsal, tanto da base como do adulto, com o surgimento e a manutenção de alguns tipos de competição, tá bom? E queria fazer um relato também, o Colégio Felipe Santos fazendo 60 anos, que eu, por muito tempo, fui aluno do Colégio Felipe dos Santos, foi a escola que me deu a minha primeira oportunidade como profissional de educação física, e passei mais de 15 anos como professor de algumas categorias, inclusive o professor Ito foi meu atleta, na migração assim do meu início da profissão com o encerramento da vida escolar dele. Fico muito feliz de ter participado dessa história do Colégio Felipe dos Santos. Hoje estou como coordenador de esporte do Colégio Brasil Brasileirinho, tá bom? São 2 instituições divididas pela questão do ensino. A educação infantil e fundamental 1 é o Colégio Brasileirinho e o fundamental 2, o ensino médio, é o Colégio Brasil em si. Lá a gente tem a prática da educação física desde do Fundamental 1, que assim, é uma forma da gente apresentar, contribuir e fomentar na evolução da criança, principalmente na parte motora, social e cognitiva, dando aqueles primeiros passos para esse desenvolvimento de forma global da criança. Nesse processo de iniciação dele à prática esportiva, a gente vai inserindo as modalidades esportivas, para a criança poder se identificar e ter a oportunidade de conhecer esportes com que ela mais se identifica. Alguns pais nos procuram pedindo alguma ajuda na questão do incentivo, mas a criança sempre vai ser assim, gosta de brincar, gosta de correr, tendo bola fica mais feliz ainda. Os outros professores das outras disciplinas ficam, não vou usar o termo inveja, mas ciúme, que a nossa aula é a mais esperada da semana. Pode faltar o professor de matemática, pode faltar o professor de português. Se o professor de educação física não estiver na escola na hora do esporte, a confusão é grande. Então a gente é muito feliz por essa facilidade, né, que é a nossa disciplina na questão da adesão dos alunos. A gente não precisa cobrar, pedir, se esforçar para os alunos querendo participar da nossa aula. Antes de você falar, eu queria citar aqui, porque ele falou 2 coisas aí que são muito importantes. Uma sobre a educação física, que eu não sei se está na Constituinte do Brasil, ou se é uma regra, né, que a aula de educação física é obrigatória ter nas escolas. E que até chegou um tempos atrás, eu não sei se você vai poder explicar, mas talvez sim, o Iquides, sobre o estudo de possivelmente tirar a educação física da escola como uma disciplina escolar, pelo fato de que os professores já não estavam mais aderindo ou praticando exatamente a educação física que é dita como exercício, como prática recreativa e tal, e estava indo para, não sei se você ouviu falar sobre esse assunto. Então, era um assunto que era discutível, mas não mexeu nisso. A outra coisa é lembrando sobre, quando você falou
hoje que é o Colégio Paulo Freire, né, que antigamente Colégio Demócrito Rocha, e falou da grandeza dos grandes clubes que praticavam o futsal pela Federação Cearense de Futebol. Sim. Teve a participação do Tocantins Atlético Clube, onde nós tínhamos o Luciano, o Didi, o Pedro e o Carlinhos, que era, eu acho que o nosso goleiro era não sei se era o Roberto ou se era, não lembro ainda. Eu me recordo porque eu era o treinador desse time disputando o Campeonato Cearense Adulto de Futsal. E nós representávamos o bairro do Henrique Jorge por uma classificação, né? Ali também teve, não posso deixar de recordar, tá certo? Porque eu também estava à frente da equipe do... Ai, caramba, vou lembrar de uma coisa que termino esquecendo. Do Afrânio, que tinha a equipe que a gente disputou o Campeonato Flash. Cearense, o Flash. Obrigado, tá? Disputamos o Campeonato Cearense Adulto lá no Aécio de Borba, cara. Caramba, diga que... Você relembrou bem que o Henrique Jorge é Celeiro. um celeiro e que Como- nós participamos de competição, que não é simples, é muito difícil você participar disso. Como- Participamos Tu de falou, duas tu vezes. falou em Flash, tá com uns 2 anos que a gente fez um mini campeonato, assim, remember, com alguns daqueles times que jogavam antigamente. O próprio Flash, do nosso amigo Rafrani, que o Ito falou aí, o Asa Delta, ficou à frente, o Zé Carlos, o antigo Cefor, Se for. o Colégio Felipe dos Santos, o pessoal do Demócrito Rocha, que também tinha a Juventude. equipe, Juventude, do pessoal lá da Sucata, do tio Josué, lá do pessoal dos Ferreiras, que são o pessoal da minha família. A gente conseguiu juntar algumas equipes daquela época e fizemos um campeonato com os jogos, não no antigo Demócrito Rocha. Foi na quadra do... A gente fez na Praça Paulo Na- Ney, na Praça Paulo Ney. na praça principal do bairro, e foi um momento assim de resgate da nossa cultura, daquelas equipes, e o que eu mais recebi de informação foi que muita gente estava indo assistir os jogos para reencontrar amigos de longa data, os amigos do esporte, ex-moradores do Henrique Jorge que tinham deixado, apareciam na sexta-feira. O jogo em si, o campeonato que a gente fez, foi o mínimo. Aquele momento de interação e de reencontros que a gente possibilitou foi o mais importante, com Muito certeza. legal, muito interessante E o isso. importante dessa competição, né, que vocês citaram aí, é que da grandeza do Henrique Jorge no esporte, é que alavancou não só o esporte dentro do Henrique Jorge, né, mas as comunidades vizinhas, como os bairros vizinhos, João 23, Antônio Bezerra, Jockey Club, Gengibaú, Jockey Clube. Então, todas essas comunidades, elas tiveram o privilégio de vivenciar isso e também crescer juntamente com o Henrique Jorge por conta dessa competição, dessas competições, dessas vivências do esporte no Henrique Jorge, né? Ressaltando aqui sobre a questão das nossas funções, né? Quero deixar claro aqui, professor, que também sou funcionário do Colégio Brasil, treinador de futsal lá, né? Professor, eu é meu coordenador lá. E no Colégio Felipe Santos sou treinador, sou coordenador também de esporte. E o professor Will também ajuda a gente lá no Colégio Felipe Santos como conselheiro, né? Como professor que foi. Então a gente trabalha assim, o nosso trabalho tem um fruto muito bom lá no Henrique Jorge, de muito tempo, porque a gente, apesar de ser duas instituições, a gente trabalha sempre em conjunto, né? Eu e ele, então a gente consegue administrar bem essa situação e a gente só consegue melhorar, né? A gente vê situações em outros cantos que não tem esse tipo de parceria e a gente não vê frutos, né? E a gente vê nosso trabalho dentro do Henrique Jorge, né, com essas instituições, ter grandes frutos por conta dessa parceria que a gente tem de muitos anos, né? Como ele citou aí. Uhum. Muito legal, interessante saber sobre o bairro do Henrique Jorge e sobre as escolas que vocês hoje são professores, né? Mas aí eu vejo o seguinte, o desenvolvimento e o objetivo dessas crianças nessa atividade, né? A gente estava em off, Ítalo, e você falou que já tem até garotos que praticando nas escolas que vocês ensinam, já seguiram o caminho como atleta Isso. mesmo, em um clube no futebol, como também, porque o futsal leva muito a base, né, para depois seguir a carreira de um atleta de futebol, Isso. né? Então, fala para mim, Ítalo, sobre exatamente isso, esse crescimento, esse desenvolvimento, né? Pronto, o senhor começou perguntando como é que era a educação física, né? Hoje a educação física ela não é voltada para o esporte coletivo em si, né? A gente tem que trabalhar várias vertentes da educação física, né? E o futsal é apenas uma dessa vertente. A gente trabalha o esporte coletivo
como oportunizar a vivência do aluno. Essa é a ponta inicial lá do começo da educação física dentro da escola, né? E a partir disso, o aluno vai vivenciando e vai escolher o que ele mais se identificou. E aí ele vai migrando para as escolinhas, né? E das escolinhas vão se destacando, a gente vai jogando competições internas, como interclasse, ou então as copas colegiais. E de lá surgem convites, né, para grandes clubes, ou então até mesmo indicação da gente, porque a gente tem amigos nos clubes de futebol daqui, de futsal. Então, se a gente vê que um aluno da gente está se destacando, né, a gente faz essa ligação entre escola e clube para que ele possa ter a vivência do esporte mais voltado para o rendimento, né? Que não é diretamente essa função da gente dentro da escola, o rendimento, né? É oportunizar a vivência, né? Para que ele possa saber se é realmente aquilo que ele quer vivenciar mais de perto, ou se ele quer só mesmo vivenciar como uma prática esportiva, né? Para Sem que só ele aquele possa... momento lá. Exatamente. Uhum. Quando a gente fala assim, aí vem aqui as lembranças, né, de alguns assuntos que se conversa sobre a educação física e o futsal, como outras modalidades que se praticada na escola. Onde você for aqui na capital, você vai encontrar atividades de alunos de escola, né, participando de competições. E nós temos como conhecido isso nacionalmente os JEBs, né, os Jogos Estudantis, né, que o Brasil, acho que todo estado do Brasil vai desenvolver, que isso é nacional, né, os Sim. JEBs. Mas não existe só essa prática dos JEBs. A escola não espera só por isso. Existe as confraternizações, existe os aniversários da escola e várias outras atividades que participa constantemente, né? E o Felipe dos Santos e o Brasileirinho, eu vejo, quando eu ando por aí, eu vejo vocês quase participando de todas as competições. Esse é o objetivo direto deles participar dessas competições e ter esse crescimento também? Pronto. Na época que eu trabalhava no Colégio Felipe dos Santos, eu como profissional na época, eu sempre trabalhei com algumas equipes de rendimento, né? De alto nível. Com o passar dos tempos, na minha migração para o Colégio Brasileirinho, lá no Colégio Brasileirinho a gente iniciou um trabalho mais voltado para a iniciação mesmo do esporte em si. Não deixando as seleções de lado, mas focando na parte de inclusão. Mas sim, como você falou dos JEBs, o pontapé inicial é formar a sua equipe na escola. Durante todo o ano, existem inúmeras competições escolares de cada escola. Por exemplo, o Felipe dos Santos organiza a Copa dele, o Colégio Brasileirinho organiza a Copa dele, o Colégio Presidente Médici. Cada escola, num período do ano, tem a sua semana de jogos. Isso aí no caráter das competições, mais no âmbito de escolas particulares. Para você jogar o JEB, chegar lá, você tem que fazer a sua inscrição, passar por uma fase municipal, passar por uma fase estadual, é um caminho bem longo e duro. Eu vou passar até para o Ítalo, que o Ítalo é campeão brasileiro. Então quer dizer que o JEBs não participa, você é a escola e você apenas quer participar? Não, não é assim. Não. Existe um Tem procedimento. todo um escalonamento para você garantir a vaga até ter a possibilidade de jogar o JEBs. O JEBs, Interessante. ele é a ponta, né, da competição que começa lá na escola. Para a gente participar do JEBs, né, a gente tem que participar da fase municipal, que é organizada pelo município, né? Aí o campeão é direcionado para a fase estadual, que vem o campeão de cada região do Ceará, né? E São depois 13 regiões, se eu não me engano, né? 12. Vem 10 equipes do interior, se junta a 2 equipes de Fortaleza. E o campeão vai representar o estado no JEBs, que é os Jogos Brasileiros Escolares, na categoria 12 a 14. Na categoria 15 a 17 são as Olimpíadas Escolares, os Jogos da Juventude, né? São 2 competições distintas. Tem as Olimpíadas também, né? Exatamente, aqui eu não me veio aqui na memória. Então, assim, foi como legal o professor saber. Wilton falou, lá no Felipe Santos, como a gente trabalha, né? A gente tem essa motivação dentro das aulas de educação física para os esportes,
que aí os alunos vão sair para migrar para a escolinha, os que querem participar. Esses da escolinha eles já participam de competições comemorativas, como você citou aí, de aniversário, de copas, né? E dentro das escolinhas são tiradas as seleções, né? As seleções elas já disputam as competições de alto nível, como se fosse de rendimento, né? De alto rendimento. Então já é os jogos escolares, que aqui é chamado de jogos escolares, que são as fases para ir para o JEBs. O Campeonato Cearense Escolar, a Liga Ceará Escolar, são competições já de nível mais alto, né? Ano passado, a gente lá no Felipe Santos conseguiu ser campeão do JEBs. Não é fácil, né? A gente ganhou a fase municipal, ganhou essa fase estadual e fomos para Uberlândia para representar o nosso estado. Muito né? bom, parabéns. Lá nós jogamos 6 jogos, perdemos 1 e ganhamos 5, né? Ganhamos 1 na fase de grupo, 2 na fase de grupo, Amapá, Goiás, perdemos para Santa Catarina, classificamos em segundo, ganhamos do Distrito Federal nas quartas, Pernambuco na semi e Rio de Janeiro na final. Né? E fomos campeões, conseguimos trazer esse título para o nosso estado. Que bom, parabéns, cara. Legal. Fora isso, a gente ganhou também o Campeonato Cearense Escolar, né, que é realizado pela FECED, que também é a competição, é o Campeonato Cearense das escolas. A gente foi campeão também na categoria Sub-14. É o mais tradicional. Tem um leque de competições escolares, você escolhe. É uma competição que são realizadas mais próximo do seu bairro, no âmbito assim, municipal por completo. Muito bom saber disso, cara. A Muito bom. oportunização de participar de competição escolar está bem, bem grande. Que bom. Veja só o seguinte, eu queria fazer uma pergunta que essa eu incluo em várias situações. Geralmente o esporte é quem mais exclui o jovem, ou, vamos dizer, cidadão mesmo. Veja só o seguinte, se faz a seleção, como você citou, vai dizer, e vai excluindo aqueles que menos têm qualidade, mas gosta do mesmo jeito, pratica do mesmo jeito, ele está num colégio, ele não está num clube. E como é que vocês veem essa situação? Às vezes, é um garoto que tem um grau de autismo, né, pequeno ou um pouquinho maior, mas que ele já não participa, por quê? Porque ele não tem o talento ou a qualidade, mas ele gosta tanto. Como é que a escola faz isso? Porque a escola praticamente não pode excluir ninguém, tem que praticar a educação física, como ele é aluno da escola, ele tem que praticar do mesmo jeito. Então, eu, quando falo isso, eu coloco de forma generalizada. Porque todo esporte quer o melhor. Quem aqui não quer treinar o melhor, né? E a escola vê como isso aí? Como o Ito falou, a questão da parceria. Vou tratar em relação ao Colégio Brasil e ao Colégio Felipe dos Santos, que a gente sempre trabalha em conjunto pela proximidade da gente. Pela essa oferta de um leque gigante de competições, tem espaço para todo mundo. O princípio da gente, como educador, como profissional da área de educação física, é utilizar o esporte como um instrumento para incluir toda criança, independente de altura, cor, raça, nada. A gente recebe alunos com autismo, alunos que nunca praticaram esporte. Eu estava até pensando no meio dessa nossa conversa, a minha maior alegria com o passar do tempo assim como profissional é receber um aluno que não tem confiança na sua verbalização, não consegue interagir, ter uma interação social boa, que os pais nos procuram, que botou a criança no esporte por causa disso. E com um certo tempo, a gente vê 2, 3, 4 meses de práticas esportivas, as crianças de 9, 10, 11 anos, fortalecendo a sua conduta, conseguindo chegar em qualquer canto e verbalizar e se socializar, se transformando através do esporte. Esse, no meu momento agora como profissional nos últimos tempos, essa é a maior conquista que a gente como professor escolar pode conseguir. Fazer a inserção das crianças no cotidiano geral dela, fortalecendo a conduta e a participação dela na questão social mesmo. Sim. Tá bom? E em relação a essa questão das competições, é como eu lhe falei, tem um leque de possibilidades de competição. A gente como escola leva alunos para alguns tipos de competições, leva alguns alunos para outros tipos de competições.
ninguém fica de fora. É bom saber. E a escolinha, ela serve justamente para isso, né? É lá onde a gente trabalha o esporte, especificamente, né? Porque a aula da escolinha de futsal é só pro futsal. E lá é trabalhado justamente essa questão da inclusão. Todo mundo participa, todo mundo joga ao mesmo tempo, todo mundo faz a mesma atividade, né? Porque a gente sabe que, como você falou, o rendimento ele é só para os melhores, né? Então, quando a gente diferencia a seleção da escolinha, né? A escolinha ela é voltada justamente para isso, né? É para competições internas, é para competições de nível, né? Hoje, né, a gente também tem, diferente do tempo que a gente era atleta, na escola, a gente tem competições de níveis, né? Ó, é o nível de escolinha, né? Porque tem outras escolas que também tem seleção, então, ó, essa competição é nível de seleção, é nível de escolinha, né? E aí, além da idade, da categoria, ela também tem esse nível, né? Então, assim, ela vivencia, né? Ela não se sente excluída. Na verdade, a gente trabalha uma motivação dentro dela para que ela possa melhorar, para chegar no outro nível que é o mais acima, que é a seleção. E aí a gente explica, traz isso para a realidade da vida dela, que na vida dela de adulta vai ser assim, né? Ela vai participar, mas se ela quiser ser melhor, quiser estar num clube, quiser ser um jogador profissional, ele tem que migrar para o rendimento, que lá só ficam os melhores. Então, é uma forma da gente também trabalhar a parte cidadã da criança, né? Ela entender o que é a vida fora dali do esporte. A gente está falando de futsal. E no futsal, a gente sabe que o Brasil é muito forte. O Brasil tem, todos os estados que você for, você vai encontrar uma prática que todo mundo gosta. Primeiro porque é sombra, né? Que a maioria da é ginásio fechado e coberto, né? Principalmente aqui no Nordeste. Pois é, no Nordeste. Então você vai e a qualquer hora você pode fazer, porque aí vem um aspecto masculino e feminino, os meninos e as meninas, né? Vocês fazem na escola a mesma forma, agem da mesma maneira, visualiza todo esse movimento para o masculino e feminino, faz misto, como é que vocês fazem esse desenvolvimento para as meninas e os meninos na prática de futsal? Ó, tradicionalmente, tanto o Felipe dos Santos como o Colégio Brasileirinho, a gente tem uma tradição no futsal feminino, de longa data. Teve uma época, agora não muito distante, a gente teve uma queda na procura, na busca do futsal feminino nas escolas, mas a gente vai remando, vai lutando contra a maré, vai formando times. Eu trouxe até umas imagens numa equipezinha minha lá do Colégio Brasileirinho, de todas as idades das meninas. Uhum. E assim, com o âmbito agora do futebol em si ser transmitido nas televisões, campeonatos brasileiros, houve essa evolução, a gente está notando a procura maior, porque as meninas estão tendo acesso, estão vendo na televisão, estão vendo na rede social a prática do futsal feminino. E a gente, aos pouquinhos, está dando essa retomada, fazendo futsal. Mas sempre lá no Brasileirinho, como no Felipe Santos, a gente teve sempre grandes equipes participando das competições. Isso você escolares. fala das crianças, né? Sim, Crianças. entre 10 e 17 anos, sempre a gente formou equipes. Oh, legal saber disso, porque eu já ia te citar que é o seguinte, a gente falou sobre o bairro do Henrique Jorge, sobre a quadra, que hoje é Paulo Freire, né, que é o Demócrito Rocha, mas ali na Praça Paulo Ney, né, do Henrique Jorge, com a reforma, eu vejo lá e às vezes eu paro lá no meu cantinho ali, sem ninguém estar vendo que eu estou ali, vendo as meninas praticando futsal adulto, né? Eu vejo senhoras, pessoas que eu conheço, vizinhas lá, como jovens também, né? Aquilo tem alguma direção, alguma coisa voltada do bairro ou não é simplesmente... Assim, aquelas meninas que agora já são adultas, né? Sim. Elas faziam parte de um projeto social que acontecia na Praça Paulo Ney, era comandado pelo professor Flávio Alcântara, que também é árbitro de futsal, é um grande profissional lá da área, que sempre está presente com a gente nos nossos eventos.
E assim, lá virou, é o horário delas. Ali ninguém toma, ninguém mexe. Toda segunda-feira, e se eu não me engano, às quartas, no horário a partir de 20 horas, ela tem o horário delas. Deixa eu te interromper aqui, porque acontece o seguinte, a Praça Paulo Ney, ela passou a ser uma quadra muito utilizada. Sim, E a gente vê ali prática de basquete, de handebol, futsal feminino, como eu já disse para você, como adulto também deve ter, né, isso, aquilo, outro. Existe hoje uma estruturação, uma organização, você começou a falar sobre a coisa, então deve ter, você até falou aí que é o horário delas, então deve ter uma estruturação. A gente volta já já para os colégios. certo, certo. Sim, os horários tanto da Praça Paulo Ney como da Praça da Dom Bosco, eles são geridos pela uma associação que eu sou coordenador de esportes, né? Nas duas praças, a gente fez um cronograma junto com a comunidade para atender tanto os anseios do público adulto, que gosta do futsal feminino, que gosta do futsal para bater o seu rachinho, do pessoal do basquete adulto, do vôlei, todas as modalidades. E nos horários mais cedos, a partir das 16 horas, existem vários projetos sociais no bairro, de futsal, de basquete. Inclusive, o nosso professor de basquete lá do bairro Henrique Jorge se sagrou campeão brasileiro, não, campeão norte-nordeste de basquete lá no Amapá esse final de semana. O professor Nirley Quino, que comanda o projeto de basquete lá, com mais de 150 crianças às terças e às quintas-feiras, desde 6 anos até o time nosso dos veteranos, que eu também bato uma bolinha. Aí deixa eu te falar uma curiosidade, professor Edmundo. Esse pessoal aqui, das meninas, esse basquete aí que o professor Wilk jogava, né? Essa galera, tudo é oriundo da educação física lá, daquele processo escola. que eu te falei inicial, Uhum. entendeu? Alguns conseguem chegar ao objetivo, ser jogador profissional, né? A gente sabe que da dificuldade. Mas não deixou de estar praticando esporte. Exatamente. Sabe que o basquete, vôlei, handebol tem uma dificuldade maior para você sobreviver disso, Uhum. né? Mas não deixaram de ter suas profissões, né? Aprenderam com esporte e ainda praticam esporte, né? E isso tudo começou lá embaixo, na educação física, na vivência lá. Legal, isso é a base que foi feita, mas não foi dada de uma forma de você seguir a profissão, mas pelo menos fica praticando porque gosta do espaço e tal. E eu achei muito legal passar ali na Praça do Henrique Jorge e ver que houve uma reforma e essa reforma abriu uma porta imensa para a prática, né, de atividades lá. Sim. Muito legal. Mas vamos voltar para a escola, tá bom? Bora. Para o futsal, principalmente, que é esse desenvolvimento que me abre os olhos, né, quando eu vejo os meninos praticando, e principalmente quando eu vejo as tuas aulas, que eu vejo os meninos praticando, a exemplo de um clube, né? Os meninos na escola praticando algo, como você disse antes aqui, que é já ali iniciando e revendo ou vendo alguma coisa que no futuro eles possam seguir caminho. Isso. É uma satisfação, sempre que você está lá, né? Você vai buscar suas netas, e ali você vê uma turma de seleção já. Ali é uma turma de seleção, né? Então é um treino mais voltado para a competição e tudo. Mas o engraçado é, não sei se o senhor percebeu, mas você vê muitos alunos assistindo, né? O treino. Sim. E aqueles alunos, eles são justamente os alunos da escolinha, né? São os alunos que treinam à noite, também treinam comigo, né? Sim. Que eu procuro sempre linkar com eles, né? Ó, o treino da seleção lá. O treino da seleção, assiste lá, vê o que vocês podem melhorar, vê se vocês não melhoram, vocês não vão conseguir chegar lá, Uhum. né? Só basta vocês querer se esforçar. Então, é aquela questão da motivação que eu falei, né? Os alunos saem da aula, uns vão treinar, mas outros assistem, né? Porque eles são alunos da escolinha, então lá vendo, querendo aprender, querendo melhorar, né? Vendo que a diferença, né? Da metodologia do treino, de como eu chamo a atenção, de como eu direciono o treino deles e também como eu direciono o treino do pessoal da seleção, que é diferente. Porque se eu fizer na seleção que eu faço com eles, talvez eles não entendam, ou se sintam acuados, não queiram mais ir, porque não conseguem desenvolver aquela atividade mais complexa. Então, tudo isso serve para que eles entendam o momento fora do treino, né? Uhum. Porque, o professor não me bota na seleção, mas se eles estão ali vivenciando, assistindo mesmo de fora, eles conseguem visualizar, realmente eu tenho que melhorar, ter uma autocrítica, aprende a ter uma autocrítica. Isso aí eu não conseguiria fazer, então eu vou tentar fazer no outro treino, melhorar para me chegar nesse nível. Ou eu vou treinar em casa, então
serve de uma motivação para o pessoal da escolinha. Sobre o futsal feminino, que vocês estavam comentando, lá no colégio a gente também tem uma curiosidade, que a gente tem uma turma de futsal feminino, né? Inclusive a gente tem alunos que participam de rendimento. Eu tenho uma aluna minha que ela já está sendo procurada por grandes clubes do Brasil, né? E ela participou de uma competição pelo Ceará, uma competição que tem de desenvolvimento há 1 ano ou 2 anos atrás. E também tem umas meninas que estão aprendendo, e elas treinam todas juntas, porque a gente não tem para dividir seleção e escolinha. Mas essa questão da motivação também é trabalhada. Essa aluna que a gente tem, que já conseguiu, serve de motivação para as outras, né? Uhum. E ela sabe que ela é exemplo, né? Porque a gente trabalha também na seleção ser o exemplo, né? Não dá trabalho, tirar nota boa, porque você está na ponta. Então você tem que dar o exemplo para quem. Se Sim. você é mais velho, você tem que dar exemplo para quem você é mais novo, né? E eu tenho uma situação curiosa, que eu tenho 2 alunos que elas não podem participar da seleção, por conta do horário, né? Que elas estudam em outro horário. Mas nem por isso elas deixaram de praticar o futsal, né? Elas treinam junto com os meninos. Elas me pediram: professor, eu posso treinar junto com a turma da escolinha? Eu disse: pode. E hoje elas treinam e se destacam. Elas se destacam dentro da turma da escolinha, né? Os pais ficam assistindo e ficam lá torcendo. Os pais dos meninos torcendo Por elas. para elas, né? E elas se destacam, fazem gol e tudo, e vibram. E é bem legal essa situação, porque elas poderiam ficar excluídas por conta do horário, né? Porque elas estudam à tarde e o treino chocava o horário, mas elas preferiram vivenciar. Mas elas preferiram isso porque elas vivenciam isso dentro da educação física. Então elas gostaram. Então, para elas, tanto faz fazer com as meninas ou com os meninos. Elas querem vivenciar o futsal. Eu tenho aqui uma questão a ser feita, tá certo? Mas vocês vão responder depois que eu falar sobre os nossos patrocinadores, ou seja, as pessoas colaboradoras, tá certo? Que eu quero que vocês botem aí na mente, que vocês vão falar para mim sobre uma coisa que a gente vê em todo canto hoje moderno. Sub-7, sub-8, sub-9, sub-10, sub-E, vai que é sub. Então vamos falar sobre isso aí, essas diferenças e Importante. essas divisões, tá certo? Certo. Mas antes de tudo eu quero falar principalmente de um colaborador, que é o diretor de vocês, o seu Dagmar. Ele é colaborador do nosso programa, tá certo? Ele apoia nosso programa. Então, muito agradecido, Dagmar, por esse apoio, tá certo? O Colégio Felipe dos Santos estar como um dos nossos patrocinadores, que ainda nem aparece na nossa tela, mas é porque está sendo feito um trabalho de mudança de marketing, vai colocar ele só na hora que tiver a mudança, mas não quer dizer que eu não possa falar. Falar também da dona Ângela, que é dona do Hotel Malibu, que fica ali na Oswaldo Cruz, que vai próximo à Beira-Mar, onde ela recebe muitas delegações que vêm do interior, tanto faz de futsal, de basquete, de futebol, né, que vem do interior e precisa de um hotel para se hospedar, se hospeda exatamente no Hotel Malibu, que a dona Ângela é uma pessoa maravilhosa e colabora conosco, tá certo? Ao Tony, que o Tony a gente chama de Major Machado, né, mas ele como atleta era chamado de Tony, e ele tem a Moto Machados, né, que vende moto e que é uma pessoa que tem um nível comercial muito grande, principalmente no relacionamento que ele tem com os atletas de futebol, com os treinadores, é uma pessoa maravilhosa também que nos ajuda. A outra pessoa que nos ajuda também, que foi da área do futebol, Dr. Cláudio Tamaturgo, ele tem a ortoclínica que é ali na Zé Bastos, né, a ortoclínica, a clínica dele, e que ele formou, hoje não quer mais nem participar do futebol. Por quê? Porque ele quer dirigir exatamente aquilo que ele se formou como médico, né, se formou como fisioterapeuta, e é muito bem visto, né? E para tu ter uma coisa, Wikidiz e Ítalo, quando a gente tem um amigo que está precisando de um tratamento de fisioterapia, tá certo? E que ele é do momento do esporte, ele diz para mim: olha, eu sou tão agradecido pelo que o esporte me deu, que eu recebo muitas das vezes, a pessoa nem condições tem, e eu faço o tratamento, e a pessoa diz: pô, que legal, cara. Já mandei várias pessoas, amigas nossas lá do bairro do Henrique Jorge, ele atendeu, fez os planos legal com a pessoa e tal, porque é muito agradecido pelo que aconteceu com ele na vida dele, ele formar uma clínica, né, que é muito grande, muito boa, e veio do esporte. Então ele não dá as costas para essas pessoas. Muito legal isso, Doutor tá bom? Cláudio é uma pessoa maravilhosa.
independente dessa questão que ele faz, que a gente conhece inúmeras pessoas que foram ajudadas por ele, né? Nessa Aham. parte de Doutor reabilitação. Cláudio Tamaturgo. A outra pessoa que eu não posso deixar de agradecer de forma nenhuma é o Cleves, que vocês conhecem, que é da Arena HJ, aonde lá tem um centro de treinamento para atividades, várias atividades como carimba, futevôlei, quadra para vôlei de praia, campo sintético para a prática de futsal. Então, muito legal isso que a comunidade tem e abraça, e o Cleves que nos apoia. Agradecido a todo esse pessoal. Vamos aqui comentar sobre o sub. A escola usa isso também, a questão sub-7, sub-8, sub-9 no futsal, do jeito que os clubes ou a federação de futsal cearense faz? A gente já começa no sub-5. Já tem os nossos bebês, o antigo chupetinha, que antigamente Fute Baby agora. Modernizou não. era utilizada essa nomenclatura. Uhum. O antigo chupetinha é o sub-5. Tem crianças já, a gente já tem que inserir. Tem crianças que, e até os próprios pais já procuram crianças com 3, 4 anos já para inserir na prática do futsal. Então, essa questão do sub, se criou essas nomenclaturas, mas no âmbito das competições, para fazer a divisão por idades, e a gente utiliza também no ambiente escolar para separar as turmas nas questões dos treinos das escolinhas e das seleções. Sobre as competições, eu vejo isso com uma forma positiva, né? Porque vendo na minha época de atleta, eram de 2 em 2 anos, né? Então era sub-7, sub-9, sub-11 Sim. e Usava muito pelo ímpar, né? Os números ímpar, né? isso. 5, 7, 15, né? Assim. E a questão disso A era base, né, Rita, é o 17, sub-17, no ambiente escolar. Normalmente a pessoa com 17 está terminando o terceiro ano, é seu último Sim. ano ali apto a participar de uma competição escolar. Terceiro ano você fala do médio, Do né? médio. Do a questão de ter todas as de ano a ano, que a gente chama, eu vejo de uma forma positiva, por quê? Porque até no rendimento diminui a exclusão. Por quê? Porque eu tô no sub-11, aí próximo ano eu sou do sub-13, mas eu nem completei 12 ainda, porque eu vou completar durante um ano. Sim. Então, às vezes eu não tenho oportunidade de jogar no 13 porque eu ainda tenho 11, Uhum. né? E tendo o ano a ano, eu sou sub-11 e no mesmo ano, no próximo ano, o meu mesmo time vai ser 12 e no outro vai ser 13. Então, você sempre vai jogar com os mesmos, vai criar entrosamento, né, na questão da competitividade. E você nunca vai ser excluído, né? Por conta que às vezes até o cara que tem um rendimento bom, mas porque ele é menor, porque Sim. a gente sabe que no esporte de rendimento é assim. Na escola, a gente usa mais como forma, como o professor disse, de dividir as turmas, né? Possibilitando também a gente aumentar o número de turmas, né? E diminuir também a forma de exclusão, porque isso também, até no momento de vivência, o mais novo, se ele não pega muito na bola, se ele não consegue Uhum. ganhar os embates, ele começa a se desmotivar e tudo. Então, se ele treina só com os meninos da idade dele, Já se sente mais à ele vontade, se né? sente mais à vontade, participa mais. Então, eu acho que foi essencial essa mudança para a questão da prática. Ser do até aumento mais da leal com as próprias idades, Exatamente. né? Aumenta a questão da formação, né? O ano a ano, né? A formação mais específica. Beleza. Eu vou pedir ao pessoal aí para começar a lançar aqui para a gente as fotos, né? As imagens, para a gente comentar sobre eles, né? Elas, né? E ver. Vocês podem explicar, né? Onde foi e que sentido tem as fotos, né? As imagens das meninas nas escolas. Pois não. Pronto, essa imagem aí lá no Colégio Brasil Brasileirinho, né? É uma equipe de futsal da gente. Essa foto é do ano passado. Você vê, ó, eu tenho alunas aí a Bianca, a Luísa, de 6 anos até as meninas de 12, 13 anos. É uma turma aí de iniciação, tá bom? A gente passou mais ou menos assim, uns 3 anos juntos com essa turma, participando de Copa, levando elas para competição, intercâmbio de amistosos. Às vezes eu botava ela em competições com as idades maiores. Tio, a gente perdeu de muito.
Mas é a conversa que a gente teve no início. É a questão da inclusão, da participação, a vivência de estar no transporte, indo para um jogo, chegando num ambiente diferente da sua comunidade, fazendo amizade, interação com outras pessoas. Sim, isso é muito importante, né? E na realidade a escola é para isso, né? Interagir, né? Fazer com que socialmente elas se conheçam e conheçam outros também, né? Que quando é que ia acontecer se não fosse assim, né? Nunca talvez conhecesse ou fazer uma amizade ou ter pelo menos um conhecimento de como cada um, né, faz isso. Além daquele desenvolvimento cognitivo, né, que as crianças, os Uhum. pais buscam, é a segunda linha que eu digo assim, é essa questão da interação. Da criança se sentir, fazer parte do meio, se permitir estar em qualquer canto e conseguir interagir no caráter social. Beleza. Outra foto? Pronto, aí foi a foto quando a gente recebeu o troféu lá, né, do título de campeão brasileiro, né, aí foi a equipe, Colégio Filipe Santos, sub-14, representando o estado do Ceará, né, tá aí os atletas aí, né, foi 10 atletas Uhum. e o professor, né, 11, e aqui é o professor Acre, que é o presidente da Federação Cearense Escolar, da FECED. Muito legal o troféu ali, 2025, Jebs, para ninguém dizer que a gente está inventando. Ninguém está inventando, não, está aí a imagem, está mostrando, não tem como você chegar e dizer que. Muito gratificante, uma competição muito organizada, né? Uma experiência incrível. Eu já tinha ido outras vezes para os Jogos da Juventude, né? Que era a categoria sub-17, em 2016, 2018. Em 2016 a gente conseguiu ser vice-campeão. Em 2018 foi dividido em 2 etapas, a gente foi campeão Nordeste. Como é o nome dos meninos aí que você tem, esses 10 garotos? Em cima lá tá, daqui da esquerda para a direita, tá o Luiz Henrique, João Vitor, Dalvani, que é o nosso craque lá, é o 10. Aí tem o Cauã, o Hugo Levi e o Yudi Tales. Aqui embaixo está o professor Átila de Verde, o Francisco Daniel, o Daniel Araújo está com o troféu aí, que é o nosso capitão, nosso aluno lá da escola, nunca estudou em outra escola, sempre lá no colégio, veio de todo o processo que a gente comentou aqui. E tem o nosso goleiro aí, Renet, Paredão, e eu lá na ponta, né? E dessa equipe aí, como a gente falou, já todos estão no rendimento. Ah, eu esqueci, tem o Helder ali, tá entre os dois Daniel ali. Tá, a luz está dando reflexo. Mas aí de todos aí a partir da escola já estão no rendimento, já estão em clubes, né? Já estão seguindo a sua Parabéns. vida e ainda estão competindo pela escola. Eu até sei que o garoto que está lá com o troféu na mão, Daniel, né? Ele está no Tirol, não é? A gente tem quase toda a Eu base não aí sei do se Tirol. ele tá. Ele é do Tirol, né? Tirol, né? A gente tem aí do Tirol, tem o Helder, o Dalveni, o Cauã, o Hugo, o Daniel, o Renet. Mas lá eles praticam futsal ou campo, futebol association? A história de alguns aí é curiosa, assim, né? Que é a do Daniel, principalmente. Eu fui treinador do Tirol, trabalhei lá por 2 anos. E quando eu assumi lá, um tempo atrás, fui para assumir o Sub-11. E eles eram Sub-11. Então, alguns aí, eu que levei para lá, né? O Cauã, por exemplo, ele fez uma Mas não é peneira que lá. você levou, não, porque os caras jogam muito, cara. eu Às que vezes ficaria aprovei. lá só porque tu é a moral que tu tem lá com. Eu dei a oportunidade, né? Na verdade, que a gente estava Tô montando a brincando, equipe. né? Mas é muito importante isso, a gente ter uma referência, né? Ter uma Isso. posição. E uma aí pessoa que- eles hoje estão lá, estão desenvolvendo o futsal e o futebol, né? Lá, com o professor Anderson e o professor Cadu. Né? A gente tem também uma parceria grande lá com o Tirol, né? Oh, que legal, cara. Através do Sávio, do É um Bergson. assunto importante, porque nem eu sabia disso aí e muita gente que vai nos assistir, vai A acompanhar, gente tem uma não estava parceria sim, sabendo. porque eles entendem a importância da escola, eu gostaria de ressaltar, né? Eles dão prioridade à escola, se o aluno tiver jogo da escola, eles são liberados para jogar. Então é difícil porque em alguns outros clubes a gente não tem essa abertura, né? Os caras ainda não abriram a cabeça para isso e eles veem tanto o futsal como importante no desenvolvimento dos atletas, como o futsal escolar e a parceria com a escola, deles estar numa escola melhor, numa escola que ajuda, né? E também vale ressaltar também
professor Dagmar, né, que você citou aqui, sem ele isso não aconteceria, porque além de diretor, é um cara que apoia muito o esporte, não só o nosso esporte na escola, mas é um grande esportista do bairro do Henrique Jorge e é um dos responsáveis pelo Henrique Jorge ser o que é hoje a referência no esporte, né? Um cara que sempre cuidou do esporte do Henrique Jorge. Beleza. Isso aí já é do brasileiro, né? Sim, essa foto aí tem eu e o professor Ítalo lá na ponta. É, eu pedi para colocar essa foto só para comprovar que a gente realmente trabalha junto, né? Sim, sim, é legal. E mostrando aí a questão essa é uma equipe de futsal, uma equipe dos alunos que a grande maioria está no ensino médio já, fez todo o processo escolar, desde a educação infantil, fundamental 1. Aí a gente tem 2 alunos que estão no ensino médio já. Aí vale ressaltar aí, professor, Edmundo, que a parceria é tão forte que essa turma aí, para a gente encaixar os horários para os meninos treinarem, aí um dia o professor eu dava aula e o outro era eu que dava aula. Aí tinha 2 treinos na semana, tinha 2 treinadores. 10 treinadores, muita moral. Não é fácil, não, eu ter, assim, na juventude, né, você ter várias opções de receber treinamentos, né? Porque cada um, queira ou não queira, vocês podem ter a parceria que estiverem, mas cada um tem uma ideia, tem um pensamento, Sim. que é normal do nosso, né? Nós sermos assim, né? Pela agenda corrida da gente, é assim, vai ter uma competição escolar, a gente recebe as tabelas, faz time tal, quem vai ter um treinador hoje é o Ito. Se ganhou, no outro dia, outra rodada, por conta dos horários, pai, quem vai é tu, Kidinho. Beleza. Outra foto. Pronto, isso aí foi uma competição escolar, então os alunos lá do Colégio Brasileirinho também aí ó, recebendo a premiação, e a gente vê no sorriso deles aí, ó, isso é o mais importante pra gente. É, lógico. O isso aí ganhar o jogo e tudo em si, a gente já está acostumado, já está calejado. Mas a gente sabe que essas experiências aí, a gente tá numa mesinha de bar, tá no restaurante, a gente conta os amigos, a gente conta as nossas histórias dessa época. Então a gente aí tá nesses momentos criando lembranças, criando. Isso aí é o quê? Sub Isso aí foi 10, sub-11. 11? Sub-11. Agora esse time aí, essa idade aí, tá no sub-13 já. Então, uns alunos aí 2013 e 2012. Eu tô vendo aí que tem Guri Sênior, Copa de Guri Sênior. É uma escola que você foi lá como visitante e conquistou Sim. Essa a competição, o Colégio Guri, do nosso amigo lá, Alexandre Alcântara, Alexandre Girão, o professor Tício trabalham lá. Todos os anos convidam a gente para participar da competição deles. E eles também participam da nossa lá no Colégio Brasil Brasileirinho. Legal. Outra foto. Essa foto aí a gente foi vice-campeão do Campeonato Cearense Escolar, né? Que é a FESED que a gente chama. Essa categoria é sub-12, né? E a gente, nesse dia aí, foi 2 finais, né? O sub-14 já tá, que é assinado ali atrás, ó. E o sub-12 foi vice-campeão. Nessa equipe Esse aí, ginásio aí, ou é uma escola? é no ginásio do Colégio Sá Sistema da Aldeota, que sediou as finais lá. Uhum. Legal, é importante, né? Que Categoria os meninos vão sub-12. circulando, né? Vão saindo por, né, situações. Muito Aí legal. alguns desses garotos aí também já foram direcionados pela gente para ir pro Tirol. Eles receberam lá, já estão jogando futebol de campo, lá no Sub-13 com o professor Amaral, que também é amigo nosso. Amaral é ex-aluno do Felipe dos Santos, que é o treinador. É o Amaral que a gente está falando, é o que jogou Corinthians, jogou Palmeiras, jogou Jogou o Seleção. Palmeiras, lateral direito, né? Isso. Um dos grandes destaques, né, lá no esporte em si, lá na nossa comunidade. É sim. E aí? Pronto, aí eu trouxe essa imagem, é o nosso time de vôlei feminino, né? Apesar que o nosso tema hoje é o futsal, mas dá importância para mostrar essa questão da interação com as outras escolas durante todo o ano. Essa foto aqui é desse ano, foi no festival que aconteceu lá no Coleginho Wilson, que o professor Cleito, que veio aqui do vôlei, né? Nos convidou a participar e mostrar que o nosso ambiente escolar é isso aí, ó. É de fevereiro a novembro, a gente está nessa carreata, indo de escola em escola, proporcionando a oportunidade das crianças aí se desenvolverem. E algumas Parabéns. dessas meninas, elas também fazem futsal. É aquela questão que a gente comentou da vivência, né?
elas estão abertas a vivenciar tudo. E aí elas vão escolhendo o que que quer. Tem umas que jogam só vôlei, umas que jogam futsal, vôlei, basquete. E aí elas vão se direcionando para o que quer. Tem mais foto? Aí foi Aí já é outra foi categoria, o né? segundo jogo lá. Foi a categoria sub-14 que Ah, a foi a gente que foi campeão. foi a que foi campeão brasileiro. Eles, quando chegaram, já na semana seguinte tinha a final do Campeonato Cearense, né? Lá no colégio também foi sediado lá no Colégio 7 de Setembro. Aí eles se tornaram também campeão cearense. Aí foi um jogo duro, viu? Ganhou tudo esse time aí. O, Que legal, cara. o adversário disse que ia ser campeão brasileiro e cearense num jogo só. Mas não conseguiu não, graças a Deus. Uhum. Tem mais? Pronto. Meus irmãos, foi uma satisfação muito grande. A CT5 ficou muito contente em tê-los convidado, né? Eu acredito que quem vai nos acompanhar, quem vai nos assistir, vai achar excelente as informações que tomaram, tá certo? As explicações e ver que vocês são dois professores que têm um porte educacional, social e que competitivo. Não é isso? Porque não se ganha simplesmente porque você é professor, você ganha porque você é bom, né? Então vocês estão provando aí, mostrando, e a gente fez questão de apresentar isso, que o bairro do Henrique Jorge tem dois grandes colégios e que tem uma prática de futsal, do esporte em si, da educação física, com excelência. Então a satisfação nossa é muito grande, tá bom? Para vocês aqui, a sua câmara, os dois podem falar, ou se quiser só um, dizer alguma coisa importante que seja voltada exatamente a essa prática, é o programa que nós fizemos. Pronto, nessa parte final do programa, queria mais uma vez lhe agradecer pelo convite, né? E então, é muito importante poder estar falando da nossa profissão, estar falando do futsal, estar falando do desporto escolar, tá bom? Foi um prazer. Queria aqui agradecer ao pessoal da direção da minha escola, né? Minhas duas diretoras lá, a dona Simone, a dona Socorro e o Irá, pelo apoio e suporte que nos dão para possibilitar o nosso trabalho. Mandar um abraço também para o professor Dagmar, que é o diretor lá do Colégio Felipe dos Santos, tá bom? Que é o meu tio, é família. Sim. E reiterar a importância dele do esporte no nosso bairro Henrique Jorge. E estou à disposição aí para a gente tratar de outros temas relacionados ao esporte e à cultura. Tá bom, professor? Gostaria também de agradecer, né, ao pessoal da CT5 aqui. Acho uma grande iniciativa falar de esporte, né? Agradecer também, parabenizar, na verdade, os patrocinadores, as pessoas que ajudam, né? E desde já fazer um apelo que quem puder ajudar, ajude o esporte, porque é o melhor caminho para os nossos jovens, né? Agradecer a direção da nossa escola, Felipe Santos, Colégio Brasil, né? Nossos diretores. E professor Edmundo também, agradecer o convite. Estou sempre também à disposição para falar de outros temas sociais, rendimento, voltado para o esporte. A gente sempre vai estar à disposição. Você é um grande amigo e a gente fica muito feliz de estar aqui juntos. É isso aí, pessoal. Outra vez trouxemos aqui professores, pessoas que falam aí da prática da esportiva, principalmente agora escolar. E eu espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de dar o likezinho lá para poder a gente fortalecer, tá certo? Fazer a sua inscrição como observador do programa e que sempre esteja nos apoiando, incentivando para que a gente possa trazer grandes pessoas para cá para a gente conversar sobre a prática esportiva. Um grande abraço a todos.